O mais importante nisso tudo é que existem relatos de homens que foram engolidos por peixes. Isso mostra que o que Deus fez é um fato. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, estamos na Tua presença, Senhor. Sabemos que Tu está aqui, Senhor, com um propósito na vida de cada um de nós. Usa-me, Senhor, como instrumento para o Teu povo, Senhor. Que o abrir dos meus lábios, o meditar do meu coração, esteja sendo agradável a Ti, Senhor, e a Tua igreja esteja sendo edificada à luz da Tua palavra. Que não seja eu falando de mim mesmo, Senhor, mas que seja o Teu Espírito falando a cada um de nós. Em nome de Jesus que nós Te pedimos e já Te agradecemos. Amém e amém. Podeis se sentar? Vou pedir a vocês para abrir, embora seja o tema de Jonas, nós vamos no livro de Mateus. Mateus 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Nós vamos ler dos versículos 38 a 41. Vamos fazer a leitura responsiva que comumente fazemos. Eu lerei os versículos pares, vocês lerão os versículos ímpares. Todos acharam? Mateus 12, 31 diz assim: Então, alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Amém. Vamos repetir só o finalzinho. Aqui está quem é maior do que Jonas. É Jesus se apresentando, dentre as várias vezes que ele se mostra, como Deus, como Senhor. E essa passagem aqui é justamente quando os fariseus e escribas, preocupados com o que eles iam perder com o ensino que Jesus estava mostrando para o povo, trazendo a mensagem de salvação, libertação. E eles pediram um sinal. Em outras palavras, é como se eles estivessem falando: prova que você é filho de Deus, prova que você é Senhor, prova que o Senhor é o Messias que nós esperamos. E Jesus fala para eles: não vou dar sinal nenhum, o sinal já foi dado, o sinal já foi dado em Jonas. E para situar você que não esteve aqui domingo passado, Jonas, ele recebeu uma ordem de Deus, um profeta de Deus, recebeu uma ordem que ele tinha que pregar arrependimento para Nínive. Pelo contrário, pregar julgamento para a cidade de Nínive. Só que nós servimos a um Deus que é um Deus de propósito. E quando Deus anuncia o julgamento, quando Ele nos chama, nos alerta que nós estamos em pecado, que nós estamos errando, estamos saindo do caminho, é um cuidado maravilhoso que Deus tem com cada um de nós,
falando: eu estou te vendo, eu sei onde você está, eu conheço o teu coração, o mais profundo do seu pensamento eu sei, conheço. Volta para o teu caminho, volta para o meu caminho, abandona o que você está fazendo. Então, Jonas tentou fugir disso. Jonas recebeu uma ordem expressa de Deus, tentou fugir, e toda a atitude dele foi só descendo. Ele tentou descer para Tarsis, pegou o navio, foi para o porão do navio, do porão do navio foi lançado no mar e o mais profundo da terra. Foi para abismos e ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Foi o que nós acabamos de ler. E isso já era um sinal do que estava por vir. A vida de Jonas, ela teve um propósito. Tudo no Antigo Testamento, ele tem um propósito. Jesus está em todos os livros do Antigo Testamento, como também está em todos os livros do Novo Testamento. Jesus está presente porque Ele é Senhor, Ele é Deus, onipresente, onipotente. E todo o Antigo Testamento, ele trazia uma mensagem: o Messias virá. E hoje, nós vivemos o tempo do Novo Testamento. E não é para nós esquecermos o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento tem uma mensagem, tem 2 mensagens na realidade. O Messias já veio. E a grande mensagem é que ele voltará. A mensagem, das 2 mensagens que vêm do Novo Testamento é que o Messias já veio. A salvação já veio. E ele vai voltar para buscar os seus. E o nosso papel aqui, como Jonas, os Jonas do nosso tempo, os diversos Jonas que nós devemos ser, é apresentarmos testemunho. Não rebelde como Jonas, porque Jonas é um tipo de pregador atípico. Todo pregador, todo pastor, eu acho que quando ele prega, o povo se arrepende, se converte, o que vem no coração desse pastor, desse pregador é alegria. Jonas ficou irritado, Jonas ficou irado, mas o que nós aprendemos aqui é que o propósito de Deus não é punir. O propósito de Deus não é exercer o juízo. Ele vai exercer o juízo, sim, mas ele é rico em misericórdia. E quando Jonas prega para Nínive, anuncia, conforme Deus havia determinado que ele o fizesse, Nínive tem, no caso o rei de Nínive, ele se atenta, em 40 dias essa cidade será destruída. Em 40 dias ainda há tempo, vamos todos nos arrepender. Ele prega um jejum, até os animais são envolvidos nesse jejum, e isso agrada a Deus. Eles se arrependem, eles fazem votos ao Senhor, semelhante à tripulação do navio que Jonas embarcou para tentar fugir da presença do Senhor. Eles fazem a mesma coisa. E toda a vida de Jonas, ela teve um propósito de levar salvação à tripulação do navio e aos ninivitas. E quando Jesus é questionado, quando é cobrado sobre apresentar um sinal, ele está falando, o sinal já foi dado. Jonas foi um instrumento de bênção para
salvação de Nínive, mas a salvação de Nínive não veio através de Jonas. A salvação de Nínive veio através da misericórdia, da graça de Deus. Aprove a Deus, que viu o arrependimento dos ninivitas. Deus já tinha determinado algo, já tinha falado algo que faria, mas Ele é Senhor, soberano. Nós cantamos aqui, na mão dEle está todos os governos, todos os poderes. E Deus não perde o controle de nenhuma situação. Quando Ele mandou Jonas ir aos ninivitas, Deus tinha um propósito: eu quero salvar aquela nação, eu quero salvar aquele povo. E nós, que estamos aqui, já ouvimos o chamado do Senhor, nós escolhemos estar com o Senhor. Quando nós entramos por essa porta aqui, nós descobrimos que a escolha não foi nossa. Na realidade, o Senhor nos escolheu. Quantas e quantas pessoas vieram falar de Jesus para mim e quantas vezes eu rejeitei? Diversas vezes. Mas Deus mandou diversos Jonas, diversas pessoas que exerceram graça e misericórdia. Existem pessoas que nem sabem, falaram de Jesus, pregaram Jesus para mim, mas por eu não ter mais contato, nem sabem que eu hoje sou convertido ao Senhor. Mas o propósito não é você saber quem vai se converter, as pessoas que você dá testemunho de Jesus. O propósito não é você saber quem vai se converter. Deus sabe quem vai fazer, quem vai aceitar, quem vai abrir o coração. O que cabe a nós é darmos testemunho. E o que nós devemos aprender aqui é entender, como Jesus fala, ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Os ninivitas, de fato, se arrependeram. E hoje existem pessoas, às vezes no nosso seio familiar, que ouvem a nossa pregação, mas estão resistentes. Não desanime. Continue orando. Continue intercedendo. Porque o nosso Deus, Ele é Senhor do tempo. E da mesma forma que Jonas tentou fugir, Jonas não conseguiu sair da presença de Deus, porque mesmo no mais profundo abismo, lá no ventre do peixe, Deus estava com ele ali, não fazendo a vontade dele, mas pronto para ouvir a oração que ele fez. Aí eu vou pedir a vocês para voltar lá no capítulo 3 de Jonas, que é justamente a oração de Jonas, capítulo 2. A oração de Jonas, quando ele fala, Jonas, capítulo 2. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e Tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram sobre mim. Existem algumas versões que traz esse termo vagas sobre vagalhões. Vocês sabem o que são vagalhões? São ondas gigantescas capazes de encobrir prédios de 10 a 15 andares. Todas essas águas, essas vagas,
passaram por cima de Jonas. Imagina um volume de água nessa proporção sobre um ser humano. O dano que não iria causar na vida dessa pessoa, mas Deus cuida dele e o mantém vivo, porque Deus tinha um propósito. Jonas devia ir a Nínive para pregar a salvação que o Senhor queria entregar a Nínive. Precisava que Jonas fosse lá anunciar o juízo que Deus estava falando, mas o propósito de Deus era salvar. O propósito de Deus é salvar. E aquele que crê salvará a si e a sua casa. Nosso Deus não é um Deus que retrocede. Nosso Deus é um Deus que não se arrepende. Ele faz, todos os seus planos vão ser concretos. Por mais resistentes que nós venhamos a ser, a vontade de Deus vai ser completa na nossa vida. E uma coisa que eu falei na semana passada, que Jonas tinha um relacionamento com Deus, mas ele não tinha vida de oração. E a prova que eu trouxe para vocês foi que tudo o que aconteceu com ele, ele só orou depois de estar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Mas ele conhecia a palavra, porque todo esse texto do capítulo 2 é permeado de salmos. Então, Jonas estava trazendo à memória aquilo que podia lhe dar esperança. Essa é a importância que há em você todos os seus dias, mesmo que você não queira. Jonas não queria fazer muitas coisas, não queria ir para Nínive, mas mesmo que você não queira, mortifique a sua carne, faça a sua leitura, sua meditação, alimente o seu espírito, porque no dia da adversidade você vai estar saudável, você vai estar pronto, preparado, e aquela palavra que Deus falou para você, que você não prestou atenção, Deus traz à memória. Aquela palavra que pode te dar esperança, que vai te reanimar. E quem fala sobre o sinal de Jonas é Jesus. E Jesus, ele não veio com o propósito de salvar apenas uma cidade. Ele trouxe a salvação para mim, para você, e a obra dele continua sendo completa. Deus vai levar a termo tudo aquilo que ele prometeu. E ele falou também que ele não perderia nenhum daqueles a quem o Pai lhe entregou. Se você hoje está aqui, saiba que o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu. Não importa o quanto você resistiu, quando você se achegar à ceia, na mesa, pegar os elementos, tenha um entendimento que o corpo do Senhor, através das suas pisaduras, nós fomos sarados. E o sangue do Senhor, que é o cálice, que representa a limpeza de todos os nossos pecados, nós fomos lavados por um sangue imaculado. Nós deveríamos estar na cruz, mas mesmo que nós estivéssemos na cruz, fôssemos pregados, ainda estaríamos em dívida. E Jesus, lá na cruz do Calvário, ele consumou a nossa eterna salvação. A mensagem de hoje, o tema é o sinal da eterna salvação. Começou em Jonas e ainda está sendo completo na minha vida, na sua vida e na vida dos nossos entes queridos, porque eu creio que todos aqueles a quem eu intercedo, aqueles que eu oro, que eu amo,
no tempo de Deus, vão se render ao Senhor, vão estar na presença do Senhor. Porque a palavra de Deus diz: aquele que crê salvará a si e a sua casa. Não porque eu sou bom, não porque eu sei falar, nada disso. Porque aprove a Deus olhar para nós com graça e misericórdia. Em todas as religiões que você pesquisar, você vai encontrar amor, bondade, alegria. Mas existe uma palavra que você não vai encontrar em nenhuma religião a não ser no Evangelho: graça, favor imerecido. Eu não mereci estar aqui, aprove a Deus me chamar. Nós temos a graça de Deus sobre nós e as suas misericórdias que se renovam a cada manhã, para que nós possamos glorificar, exaltar e engrandecer o nosso Deus. Curve a sua cabeça, Pastor Vitor.